Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis. Me conta, você tem um consumo adequado de fibras? Será que no teu dia a dia entram cerca de 25 gramas de fibras ao dia, fundamental para que você consiga ter saciedade e para que o seu intestino funcione corretamente? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns tipos de fibra que eu gosto, que eu utilizo e indico na minha prática clínica e quem sabe você possa começar a utilizar também. Você já ouviu falar sobre uma fibra que se chama Psyllium? É um nome diferente, né? É uma das fibras que eu percebo mais resultado como ação laxativa. Então, quando o intestino está realmente bem preso, o Psyllium é um tipo de fibra excelente para regularizar a flora intestinal. É uma fibra fácil de achar em loja de produtos naturais e que a gente pode utilizar em pequenas quantidades, salpicado em cima de uma fruta ou de um iogurte natural, mas pequenas quantidades, realmente observando como é que vai ser a tua aceitação, porque é uma fibra com uma ação laxativa um pouquinho mais forte. Ainda outra opção que não é tão famosa, tão conhecida, é o agar-agar. O agar-agar é uma alga. Já ouviu falar? Eu já utilizei algumas vezes em receitas, porque uma propriedade dessa alga é que quando ela entra em contato com a água, ela cria uma consistência mais gelatinosa. Então funciona super bem para quem é vegetariano, para quem é vegano, né, e não consome a gelatina tradicional, pode utilizar o agar-agar como fonte para realmente ter essa consistência em alguma sobremesa, em alguma receita que se queira utilizar, né? E nutricionalmente, essa propriedade acaba sendo muito interessante, porque se a gente pensa no nosso estômago também, né, que também vai ter líquido e que consegue absorver esse líquido e dar uma sensação de expansão, de saciedade, ela vai ser muito poderosa para quem busca emagrecer, porque realmente vai dar sensação de saciedade. Então também é fonte de fibras, é fonte de nutrientes e tem essa vantagem da saciedade que pode ser interessante para você também. Ainda falando em fibras menos conhecidas, temos também a FOS, ou fruto oligosacarídeo, que a gente tem estudos mostrando que ela auxilia na mudança da nossa microbiota intestinal, auxilia para que a gente tenha mais proliferação de bactérias boas e declinação de bactérias ruins. E isso é importantíssimo para que a gente mantenha uma flora intestinal saudável. A gente encontra esse tipo de fibra em alguns alimentos, por exemplo, na batata Yacon, é uma fonte de FOS. É uma batata que não sei se você já conhece, mas é uma batata que a gente come crua como se fosse fruta. E ela é a maior fonte de FOS que a gente tem. Mas existem também hoje em dia suplementos com esse nutriente, talvez seja uma alternativa legal para você também procurar com o seu nutricionista. Pensando ainda em uma outra alternativa também menos comum para melhorar a flora intestinal e melhorar a colonização de boas bactérias no intestino, temos também uma cianobactéria conhecida como espirulina. Já ouviu falar? A espirulina é fonte de muitos nutrientes e tem cada vez mais estudos associando ela tanto ao controle de glicemia, a melhora de obesidade, a melhora de fadiga, de disposição e também a uma melhor colonização intestinal. Então também está aí um outro nome para você pesquisar. Comecei falando das alternativas menos comuns, mas ainda temos chia, linhaça, aveia, ainda temos a fibra que está naturalmente presente nas saladas, nas frutas. Temos ainda como fundamental importância, pensando em saciedade e intestino, uma alta ingestão de água. Lembre-se que fibras, de um modo geral, elas acabam passando intactas pelo nosso trato digestivo e chegando inteiras lá no nosso intestino grosso. Elas vão formar bolo fecal, vão formar as fezes. Então, se a gente está ingerindo pouca água e está consumindo muita fibra, a nossa tendência vai ter fezes grandes e que vão ficar presas. Então é muito comum as pessoas falarem: Ana, comecei a utilizar chia, comecei a utilizar Psyllium e não percebi alteração no meu intestino, eu acho até que piorou, tá ficando mais preso. É porque sempre que você aumenta o consumo de fibra, você precisa aumentar o consumo de água simultaneamente, tá bom? Super importante. Invista em fibras no seu dia a dia. Fibras naturais presentes nas frutas, nos vegetais, fibras adicionadas desses cereais, dessas algas que eu comentei, ou ainda
suplementação de fibras, talvez associada com suplementação de probiótico, dependendo do seu caso, dependendo da indicação do seu nutricionista, tá bom? Não sai utilizando tudo por aí sem indicação. Procura aquilo que é mais adequado para você. Combinado? Beijo grande da Nutri e conta aqui embaixo que tipo de fibra você já está acostumado a utilizar, o que você percebe melhor resultado para a saciedade, para a função intestinal, para a melhora dos seus exames, tá bom? Eu vou adorar conhecer melhor e saber quais as opções que vocês têm utilizado. Beijo, até o próximo vídeo!